Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão pedida ainda há pouco pelo aluno no curso FIC. Esta questão aqui, ó, a 56, que ele falou que tinha uma dúvida, era na 56 ele pede para determinar se a sequência converge ou diverge. Se ela convergir, encontrar seu limite. A 56 que ele tinha dúvida era menos 3 elevado a n sobre n fatorial. Então vamos escrever aqui no nosso quadro a questão era a questão 56 da seção 11.1 do livro do Stuart. Da sétima edição norte-americana. Da sétima edição, volume 2. Volume 2. Deixa eu apagar aqui. Então a questão é a minha sequência AN é menos 3 elevado a n sobre n fatorial. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para ver como é que fica os termos dessa sequência. Procurar o GeoGebra aqui. É o seguinte, então vamos escrever os valores aqui de n, que seria o domínio da nossa sequência. Aqui eu vou colocar a célula anterior, né, o A2 mais 1. Aqui eu vou escrever até o 10º termo, por exemplo. Até o 10º termo. Aqui eu vou escrever o AN em módulo. O AN em módulo. Quando você pega o módulo, a minha sequência lá era menos 3 elevado a n, então como vai estar em módulo, vai ser só 3 elevado a n. Quem que é a n ali? A n ali é a célula A2 dividido por A2 fatorial. Está na célula A2 fatorial. Copiar essas fórmulas aqui para as outras, né? Vai dar mais essas aqui. Aqui eu vou colocar novamente o valor de n. Deixa eu só copiar essa coluna aqui. E aqui eu vou colocar a minha sequência sem módulo. Ou seja, aqui vai ser o menos 3 elevado a n. Quem que é a n? A n é quem está na célula C2, ou poderia ser A2 também, C2, dividido por C2 fatorial. Então, observe que aqui já aparece menos 3, porque menos 3 elevado a 1 sobre 3 fatorial, né, dá menos 3. Então, agora ele vai alternar o sinal, né? Ou seja, vai ficar negativo, positivo, de acordo se o n é par ou se o n é ímpar. O que a gente vai fazer? Vamos plotar primeiro os pontos dessa sequência aqui. Positivo, vamos criar uma lista de pontos. Esses pontos aqui todos positivos, né? Vamos mudar a cor aqui, a configuração para a gente conseguir enxergar melhor. Vamos retirar esses rótulos e vamos colocar, por exemplo, vermelho. Vamos colocar aqui diamante. Então, essa aqui é a parte positiva. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou plotar também a sequência original, considerando o sinal positivo e negativo. Vou criar também uma lista de pontos. Novamente aqui vou retirar o rótulo deles e vou colocar a cor azul. Vou retirar os rótulos e vou colocar cor azul. E vou colocar aqui, por exemplo, bolinha.
Observe que a sequência original ela fica oscilando, né? Hora negativo, hora positivo, hora negativo, hora positivo. Mas observe que isso aqui está tendendo a zero, tá vendo? Você observa aqui ó, que ambas, tanto considerando o módulo quanto sem o módulo, elas tendem a zero. E a gente viu na aula de hoje, aí está aparecendo para vocês assistirem a aula de hoje, a gente tinha um teorema que falava que se o limite de uma sequência em módulo tender a zero, é porque sem o módulo também tende a zero. Então tudo indica que essa sequência ela é convergente e converge para zero. Então vamos voltar lá no nosso quadro. Então a gente vai olhar para essa sequência agora em módulo. Então o módulo de AN, que é 3 elevado a n sobre n fatorial, com certeza é maior do que zero. E outra maneira de escrever essa expressão aqui seria 3 sobre 1 fatorial, vezes, na verdade, sobre 1, né? Vezes 3 sobre 2, vezes 3 sobre 3, vezes 3 sobre 4, e assim sucessivamente, né? Até chegar ao 3 sobre n menos 1, vezes 3 sobre n, né? Aqui em cima, aqui no numerador, a gente tem 3 elevado a n, e aqui embaixo a gente tem n fatorial, que é a multiplicação de n até chegar a 1. Observe que a partir daqui, ó, esse meio aqui, ó, esse número aqui, ele é menor, ele é exatamente igual a 1, né? Esse número aqui, ele é menor do que 1. Todos aqui que vão vir depois também são menores do que 1, e esse aqui também é menor do que 1, e esse aqui também é menor do que 1. O que eu quero dizer? Que essa expressão toda aqui, você pode escrever ela como sendo menor do que 3 sobre 1, que é o primeiro termo, vezes 3 sobre 2, vezes 3 sobre n. Por que 3 sobre n? Porque esse pedaço todo aqui, ó, essa multiplicação toda aqui vai ser menor ou igual do que 1. Então eu posso suprimir isso aqui, ou seja, essa parte aqui ela enfraquece essa multiplicação. Desse lado aqui eu vou ter 27 sobre 2n. Então o que eu tenho? Eu tenho uma sequência que eu chamo a sequência constante de zero. Eu tenho uma sequência Cn que eu chamo de 27 sobre 2n. E eu tenho uma sequência Bn que é exatamente, só para manter a notação aqui, vamos chamar essa aqui de Bn e vou chamar essa aqui de, em vez de AN, vou chamar essa aqui de Cn. E deixar o AN, porque o nome original foi dado por AN, essa aqui, né? Então, vou pegar AN como sendo 3 elevado a n sobre n fatorial. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu que, usando o teorema do confronto, você tem essa situação aqui, ó, Cn menor ou igual do que AN, que é menor ou igual do que Bn, e se essa sequência aqui converge para um determinado L, essa sequência aqui converge para um determinado L, pelo teorema do confronto, essa aqui também tem que convergir para L. Então, como essa sequência aqui, ó, Bn, como a gente sabe que o limite de Bn é zero, né, porque essa sequência aqui converge para zero, quando o n vai para mais infinito, e o limite da sequência constante zero, também quando o n vai para mais infinito, é zero, então isso aqui implica, pelo teorema do confronto, que o limite do módulo, né, porque aqui eu estou pegando a sequência em módulo, né, do módulo de AN também é zero quando n vai para mais infinito. Então, pelo teorema que a gente viu na aula de hoje, se a sequência convergir para zero em módulo, então implica que sem o módulo, que é o que eu estava querendo mostrar, né, que é menos 3 elevado a n sobre n fatorial, sem o módulo também vale zero. Então, o que o GeoGebra mostrou para a gente lá, usando, só voltando aqui no GeoGebra, utilizando os pontos, tá vendo? Tudo indica que convergia para zero, beleza? Então, se você gostou aí da solução, voltar aqui para a nossa questão, se você gostou, deixa um joinha aí, compartilhe
com os colegas e até a próxima.